e a perseguição. Não é perseguida não, tá bom? Só consertar lá, missão e perseguição. É isso, né? Então, gostaria que pudesse depois corrigir lá para mim. Se eu coloquei errado, é missão e perseguição. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 10, verso 16 até o verso 33. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé para que possamos ler essa passagem. Você que está na galeria também, você que está em casa, acompanhe a leitura com fé e esperança. Os irmãos que estão aqui na nave do templo, vamos ler esse texto. Nós estamos com a jovem, que benção, está sempre vindo aqui, eu esqueci o nome dela, não posso esquecer não. Gabriela, viu, Gabriela? Receba o abraço da igreja. Nós estamos aqui com a Juliana e também a sua amiga. Deus esteja abençoando, que bom tê-las aqui conosco. Vamos ler esse texto então em Mateus capítulo 10, verso 16 até o verso 33. Todos juntos? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, e acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filho verá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima de seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao seu servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Que Deus abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que possamos entendê-la, que possamos praticá-la, que possamos, ó Deus, ser tocados, ó Deus, pelo poder do Teu Santo Espírito, que inspirou esse texto sagrado, e agora, Deus, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar, para que possamos entender essa passagem e aplicá-la à nossa vida. Sopra, Senhor, essas palavras no nosso coração, ó Deus, para que o nosso coração seja fortalecido, para que possamos viver uma vida para a glória do Senhor, no nome de Jesus, amém. Deixe sentar, meus irmãos. Dietrich Bonhoeffer, ele escreveu um livro sobre o preço do discipulado, e ele disse o seguinte: o discipulado é de graça, mas lhe custará a sua vida. Ele foi pastor luterano que resistiu ao regime nazista na Alemanha,
em plena Segunda Guerra Mundial. E por causa disso ele ficou preso. Ele foi para a prisão em abril de 1943, ficou 2 anos preso. Mas no dia 9 de abril de 1943 ele ficou preso, em 1945 ele foi enforcado por ordem de Hitler. Dietrich Bonhoeffer, ele morreu aos 39 anos de idade. Ele escreveu vários livros, ele escreveu O Preço do Discipulado, escreveu sobre a ética, ele escreveu nesse tempo da sua prisão várias cartas, que é um livro de mais de 500 páginas sobre as cartas da prisão que ele escreveu, né, nesse tempo, na prisão, nesses 2 anos. Dietrich Bonhoeffer, antes de morrer, ele fez um culto lendo Isaías 53, aquele texto que diz que Jesus ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E a última frase dele, antes de morrer, foi esta: este é o fim, para mim, o início da vida. De igual forma, meus irmãos, Jesus prepara os seus discípulos para enfrentar os desafios neste mundo anticristão, neste mundo caído, neste mundo quebrado. Jesus ele foi honesto com os seus discípulos. Os discípulos seriam enviados como ovelhas para o meio de lobos. E os lobos aqui são homens maus, homens perversos. E eles enfrentariam a dura realidade da perseguição. As famílias se dividirão. Os discípulos serão expulsos de cidade em cidade, e eles devem perseverar e ser pacientes na sua missão. E por fim, o julgamento de Deus cairá sobre aqueles que se opõem ao Senhor. Seremos odiados por todos por causa do nome de Jesus, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é que os enviados do rei em missão serão perseguidos. Vamos dizer isso comigo? Os enviados do rei em missão serão perseguidos. Por essa razão, Jesus, ele apresenta algumas verdades práticas importantes sobre o custo da missão. E como os discípulos deveriam enfrentar a perseguição. Como enfrentar a perseguição na missão de pregar o evangelho em todo o mundo. Em primeiro lugar, Jesus disse que nós devemos enfrentá-la com sábia cautela. Em outras palavras, sejam prudentes e simples. O texto diz: eis que eu vos envio. Veja o que diz o verso 16. Se puder aparecer na tela aí, para todos, para que possamos ler essa passagem, vamos ler juntos? Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eles devem ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Os 12 discípulos não deveriam pensar que as pessoas do mundo iam recebê-lo de braços abertos no cumprimento da sua missão. Não. Por essa razão, Jesus usa essas 2 metáforas, a metáfora da serpente e a metáfora da pomba, dizendo para os discípulos: olha, sejam prudentes como as serpentes, mas sejam também puros como as pombas. Prudentes como as serpentes, meus irmãos, significam em alerta, temente afiada, relevantes, precavidos, perspicazes. Puros como as pombas, ou seja, gentis, puros, honestos, cativantes e pacificadores, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. O obreiro de Deus não deve provocar oposição gratuita e nem negociar a verdade para viver em paz com o mundo. Os discípulos devem ser prudentes e pacificadores em sua missão para com os de fora. Eles devem conciliar essas 2 coisas, a prudência e a pureza, a pacificação. Como enfrentar a perseguição na missão? Em segundo lugar, fazendo uso de
toda oportunidade para testemunhar. Veja o que diz o verso 17 e 18. Vamos ler? E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Em outras palavras, que vocês possam aproveitar essa oportunidade diante dos tribunais, diante dos governadores, diante dos reis. Os discípulos realmente, eles foram surrados, eles foram torturados, eles foram presos e mortos por causa da fé. No entanto, esta era uma extraordinária oportunidade para falar de Cristo, para comunicar o Evangelho diante desses homens. Não a desperdicem, essas autoridades também precisam de salvação, precisam de Jesus, precisam ouvir do Evangelho. Comuniquem-no. E nós podemos ver que Pedro e João, por exemplo, eles estiveram perante o Sinédrio. O Sinédrio era composto de 71 homens ali no tribunal judaico, era o Sinédrio. E Pedro não perdeu a oportunidade. Ele chega a dizer o seguinte: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, mas Deus o tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então Pedro e João, eles testemunharam no Sinédrio, diante das autoridades judaicas, mostrando que Jesus é o cumprimento da lei dos profetas e que Ele é o Salvador do mundo. E o texto diz que ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Pedro era um pescador, João também era um pescador, homens simples, mas homens usados por Deus, cheios do Espírito Santo. Homens que viveram com Jesus durante 3 anos e meio, aprendendo tudo aos pés do professor, do mestre dos mestres, do Senhor dos senhores. Paulo também, aquele que se converteu no caminho de Damasco, outrora um perseguidor, um terrorista do primeiro século, aquele que consentiu na morte de Estevão, aquele que levou as vestes de Estevão consigo, apoiando e consentindo na morte de Estevão. Ele se converteu conhecendo Cristo no caminho de Damasco, quando Jesus se manifestou para Paulo no caminho de Damasco, quando ele viu uma luz muito forte, a luz era tão forte que o deixou cego, e ele caiu por terra e fez a pergunta mais importante da sua vida: quem és tu, Senhor? E Jesus se revelou e disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Vai e entra na rua chamada direita, e ali te dirão o que deves fazer. E ali Paulo foi discipulado, Paulo, ele cresceu no conhecimento de Cristo e se tornou o maior plantador de igreja de todos os tempos, o maior missionário de todos os tempos. E de perseguido, agora sendo de perseguidor, agora perseguido por causa de Cristo. E ele deu o testemunho perante governadores e reis. Ele deu o testemunho da sua nova vida em Cristo perante o Sinédrio. É só ler Atos dos Apóstolos, que tem apenas 28 capítulos. Já preguei Atos dos Apóstolos aqui na igreja, expondo Atos dos Apóstolos. Ele deu testemunho perante o comandante Cláudio Lísias, para o governador Félix, para o rei Agripa, Berenice e para o governador Pórcio Festo. E quando Paulo estava dando testemunho da sua conversão, ele chega a dizer para Paulo o seguinte: para Paulo, estás louco, as muitas letras te fazem delirar. Porque Paulo era um doutor, ele foi criado aos pés de Gamaliel, ele sabia o latim, o grego e o hebraico, ele era um doutor da lei, um homem culto daquele tempo. Mas Paulo respondeu: eu não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, eu digo palavras de verdade e de bom senso. Além do mais, meus irmãos, nós devemos depender da ação do Espírito Santo no testemunho cristão.
Não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sem ação do Espírito Santo não há convencimento de pecado. E o texto diz que quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Jesus não abandonou os discípulos à própria sorte nessa missão. Jesus estava com eles. Quando eles abrissem sua boca, as palavras infalíveis de Deus seriam ditas e ousadamente eles testificariam a respeito de Cristo. Jesus havia prometido aos seus discípulos que o Espírito Santo os fará lembrar de tudo o que Cristo lhes dissera. Nós precisamos, meus irmãos, da iluminação do Espírito Santo para entender o Evangelho. Nós precisamos do poder do Espírito Santo para comunicar o Evangelho. Nós precisamos da ação do Espírito Santo para mudar corações, porque só o Espírito Santo pode transformar lobos em ovelhas, pode transformar homens maus em homens bons, pode transformar pervertidos em homens santos, pode transformar homens que estão na escuridão, para que esses homens possam andar na luz de Cristo, só pelo poder do Espírito Santo. Mas vejam bem, como enfrentar a perseguição na missão? Em terceiro lugar, perseverando apesar da oposição. Os discípulos precisam estar preparados para toda sorte de embate e perseguição. A perseguição mais intensa, meus irmãos, não vem de fora, mas de dentro da própria família. Quando eu me converti com 18 anos, meu irmão achava que eu estava louco, que eu lia a Bíblia o dia inteiro. Eu queria conhecer mais e mais da palavra de Deus. Ele falou, está doido. Mas vejam bem, o texto diz aqui que no verso 21 e 22, vamos ler juntos? Todos juntos? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Muitas vezes, meus irmãos, surgem conflitos dentro das famílias, quando um dos seus membros se torna crente. Às vezes são perseguidos dentro da própria família. Isso é comum acontecer numa família muçulmana. Quando um filho se converte a Cristo, ele é perseguido pelos demais membros da família. Ele é deserdado. Ele não pode ter contato com outros irmãos. O pai pode pegar esse filho e entregar para as autoridades para que ele seja morto, porque está envergonhando a fé da família, está abandonando a fé muçulmana, ele tem que morrer. É o caso de Youssef, que foi condenado à morte no Irã por causa da sua fé em Cristo. É só você consultar no Google e ver que este homem, ele fundou uma igreja no Irã e ele foi perseguido e ficou preso por causa da sua fé. A sua esposa também ficou presa por causa da sua fé em Cristo. E ele foi condenado à morte. Algumas vezes eles têm que fugir para não serem mortos. É o caso de um príncipe marroquino que hoje vive no Brasil, chamado Mehdi, que pediu asilo no Brasil para não morrer por ordem do seu pai, que é uma autoridade política em Marrocos. O texto diz que quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Como havia mais de 200 cidades na Galiléia, Jesus diz que eles nem chegaria a percorrer todas elas até que ele próprio fosse crucificado e voltasse a eles ressurreto dentre os mortos. Outros pensam que a tarefa da missão aos judeus seria tão grande, tão difícil, que não estaria completa nem mesmo na época da sua segunda vinda. Que a perseguição continua contra a igreja de Cristo. E que irmãos serão perseguidos. E a fé, meus irmãos, não anula o bom senso.
Se a perseguição vem sobre ele numa cidade, ele deve fugir para outra cidade, para que não tenha uma morte precoce. Porque quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo. Então, se houve uma oposição contra a fé, ele deve fugir para outra cidade, expandir o Evangelho e continuar pregando o Evangelho. Os apóstolos aderiram a esse princípio em Atos dos Apóstolos. Quando você lê Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja nos seus 30 anos iniciais, perseguidos em Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé foram para Icônio. Perseguidos em Icônio, fugiram para Listra e Derbe. E nessas cidades, Paulo chegava e continuava pregando o Evangelho, a mesma mensagem que ele pregou em Icônio, na Antioquia da Pisídia, ele continua pregando também em Listra e Derbe. Perseguidos em Listra, Paulo partiu com Barnabé para Derbe. Perseguidos em Filipos, Paulo e Silas partiram para Tessalônica. Em Tessalônica eles disseram: esses homens que têm transtornado o mundo chegaram também até nós. Perseguidos em Tessalônica, os irmãos foram enviados, ou melhor, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a Bereia. E perseguido em Bereia, Paulo foi levado para Atenas, a cidade de Sócrates, de Platão, a cidade de Aristóteles. E ali Paulo pregou o seu grande discurso, falando daquele templo onde tinha ali um nome ao Deus desconhecido, e este Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente o Deus a quem eu vos anuncio. Meus queridos irmãos, como enfrentar a perseguição na missão? Em quarto lugar, com fé e coragem. Veja que Jesus também foi perseguido. Jesus foi perseguido dentro da sua própria família, os seus irmãos não acreditavam nele. Jesus foi perseguido pelo seu próprio povo, porque ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Jesus, ele sofreu uma conspiração do Sinédrio para matá-lo. E Jesus morreu a pior morte, a morte de cruz, em nosso lugar. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Jesus foi chamado de maioral dos demônios pelos fariseus. Já pensou? Ser chamado de maioral de demônio, alguém chegar perto de você e falar assim: olha, você está possuída pelo demônio. Você está cheia do maioral dos demônios, Beelzebu. Já pensou? Jesus, que fazia o paralítico andar, o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar, e que expulsava demônios pelo poder do Espírito Santo, ele foi chamado de Beelzebu. E eles disseram o seguinte: Jesus está expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. Mas isso é uma blasfêmia grave, porque eles estavam atribuindo uma obra do Espírito Santo a Satanás. E nesse caso, não tem perdão, nem aqui e nem no porvir. Quem atribui uma obra que é feita pelo poder do Espírito Santo a Satanás, está blasfemando contra o Espírito Santo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, nem nesta vida e nem no porvir. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem mais a sensibilidade de ouvir as coisas de Deus e chorar, porque a sua mente está cauterizada e o seu coração está empedrado para sempre. Porque quem convence o coração do homem é o Espírito Santo. Quem convence que o homem é pecador é o Espírito Santo. Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo. E sem a ação do Espírito Santo, o homem está morto para sempre. Se o mundo odiou a Jesus, meus irmãos, odiará também os seus discípulos.
Se Jesus, que é perfeito, santo, foi chamado de Beelzebul, quanto mais isso pode acontecer com seus seguidores, com a sua igreja, com seus discípulos? Não tenham medo. As verdades confiadas aos discípulos serão conhecidas, não importa qual seja a oposição. Jesus chega a dizer o seguinte: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. O comunismo não pode deter a marcha da igreja, as guerras não podem paralisar a marcha da igreja. Em todos os países, até mesmo os países fechados, como em Marrocos, tem missionários. No Oriente Médio, em Cuba, na China, na Rússia. Os discípulos tinham uma missão e uma responsabilidade de ensinar o que eles tinham aprendido com Jesus. Os discípulos não precisam ter medo dos homens, pois o poder humano é limitado. Um homem morre, meus irmãos. E o seu poder também não é um poder absoluto. Só Deus é todo poderoso. Por isso o texto diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A esse nós devemos temer. Só Deus nós devemos temer. Nós não podemos ter medo dos homens. Nós não podemos ter medo do diabo, nós não podemos ter medo do inferno, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São os perseguidores, meus irmãos, é que devem ter medo do julgamento eterno de Deus. Onde estão os impérios? Babilônia, o reino Medo, Pérsia, Roma, todos caíram. Onde está Hitler? Tirou a própria vida, sumiu, numa grande explosão. Não tenham medo. Deus nunca deixa de amar os seus discípulos, de cuidar deles. Mesmo no meio de grandes provações e tribulações. Deus não abandona a sua igreja, meus irmãos. Deus é soberano e cuida providencialmente até dos pardais. Não se vendem 2 pardais por um asse. O que é um asse? É a moeda de menor valor. Centavos naquele tempo. E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Deus é onisciente, sabe até o número de cabelos na cabeça de uma pessoa. Você já contou os seus cabelos? Os cabelos da sua cabeça? Deus conta. Deus sabe quantos tem aí. Alguns estão caindo, né, Rodrigo? Estou mexendo com o Rodrigo, né? Mas a gente vai caindo, né? Alguns fazem implantes. Às vezes não dá certo, a gente coloca uma peruca, né? Mas vejam bem que Deus sabe. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Por causa da onipotência, onisciência e bondade de Deus, meus irmãos, os discípulos podiam confiar de que Ele jamais abandonaria os seus. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona a sua igreja. O discípulo deve ter coragem para confessar Cristo na terra, para que Jesus o confesse diante do Pai que está nos céus. Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mesmo que o discípulo, no cumprimento de sua missão, seja preso e torturado, não deve negar a Cristo diante dos homens. Porque a confissão na terra produz a confirmação no céu.
Conta-se a história de uma mulher que foi perseguida pela KGB na Rússia, na época do comunismo ferrenho. E ela foi obrigada a negar o nome de Jesus. Caso ela negasse negar o nome de Jesus, ela morreria, ou negar, ou morrer. E ela recusou-se a negar a Cristo. O policial, então, ele pegou um alicate e disse: "Você não vai negar o nome de Jesus, não?" Ela falou: "Não, Ele é o meu rei, Ele é o meu salvador, Ele é o meu Senhor. Ele me libertou, Ele me salvou, Ele me comprou com o seu sangue." Então ele pegou um alicate e foi puxando a língua desta mulher para fora. E ele gritava: "Vai negar ou não vai?" E ela diz: "Mexi a cabeça, não." E ele puxou tanto que a língua dela soltou da sua boca. E o sangue jorrava na sua boca. E a história registra que ela pegou ali o seu dedo e molhava ali o dedo que estava molhando com o sangue que saía da sua boca. Ela escrevia na parede. E a mensagem que ela escreveu foi o seguinte: "O sangue de Jesus me purificou de todos os meus pecados." Ele arrancou a sua língua, mas não arrancou a sua fé em Cristo Jesus. As pessoas, meus irmãos, negam a Cristo por suas palavras, ignorando diante dos outros, por suas ações, vivendo como se Ele não fosse Senhor da sua vida, ou por meio do seu silêncio, recusando-se a falar quando poderiam compartilhar do Evangelho. Confesse o nome de Jesus. Não tem uma melhor pessoa do que a pessoa de Jesus, que morreu em seu lugar. Ele deu a sua vida por você, Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele derramou o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados e para dizer para nós: "Dos seus pecados eu não me lembrarei mais." Como viveremos, meus irmãos? Cumprindo a nossa missão sem medo da perseguição. Pode colocar aí. Gostei que os irmãos pudessem repetir essa frase comigo. Vamos ler? Cumprindo a nossa missão sem medo da perseguição. Somos enviados, mas jamais abandonados. Embora sejamos enviados como ovelhas no meio de lobos, Cristo, o bom pastor, está do nosso lado para nos fortalecer, nos encorajar e curar as nossas feridas quando o mundo nos maltrata, quando o mundo nos trata mal. Se Deus se preocupa com a vida dos pardais, aves de pequeno valor, muito mais Ele cuida do seu povo, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro vertido na cruz do Calvário. Nós somos um povo especial de Deus, nós somos a menina dos olhos de Deus, e Deus cuida de nós, cumprindo a nossa missão sem medo da perseguição, porque Deus jamais abandona o seu povo. Se Deus se preocupa com os pequenos detalhes, o número de cabelos na nossa cabeça, Ele sabe cuidar da nossa vida com todo amor. Ele supre as nossas necessidades. Ele cuida de nós. Ele jamais nos abandona. Ele diz: "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Cumprindo a nossa missão sem medo da perseguição, é porque Cristo está conosco e jamais abandona o seu povo. Conviveremos, cumprindo a nossa missão sem medo da perseguição, mas em segundo lugar, confessando o nome de Cristo, mesmo em face da perseguição. No primeiro século da era cristã, os crentes passaram a sofrer várias acusações levianas. Eles eram chamados de canibais, sabe por quê? Porque eles comiam da ceia do Senhor, dizendo: "Isto é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, isto é meu sangue, o sangue da nova aliança." E eles então eram acusados: eles estão comendo a carne de um corpo ali na hora da ceia. Eles eram então acusados de canibais. Eles eram acusados também de imorais.
Porque eles casavam entre irmãos e irmãs, não entendendo que eram irmãos na fé. E por celebrar a festa ágape antes da Eucaristia, eles eram acusados de revolucionários por se negar a dizer: César é o Senhor. E eles diziam: Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Nós não curvamos diante de reis, de governadores, nós curvamos só diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles foram acusados também de ateus, por não se dobrar diante das imagens de vários deuses. Eles não se dobravam diante da Diana dos Efésios, eles não se dobravam diante do deus Apolo, eles não se dobravam diante da deusa do amor, a deusa Afrodite. E eles foram perseguidos, mas não negaram o nome de Jesus como seu Salvador e Senhor. Podem arrancar a nossa língua, podem cortar a nossa cabeça, podem nos desterrar, podem nos exilar, podem nos perseguir, mas nós não negaremos o nome de Cristo, porque nós somos uma igreja confessante que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida e o nosso Salvador. Policarpo, meus irmãos, o bispo de Esmirna, ele foi convidado a negar a Cristo e amaldiçoá-lo para ganhar a liberdade. E as autoridades então se reuniram e disseram o seguinte: você tem que negar a Cristo, você tem que amaldiçoar o nome de Jesus. E Policarpo então diz: olha, durante 86 anos, eu venho servindo a Cristo e Ele jamais me fez mal algum. Como posso amaldiçoar o meu rei que me salvou? Como eu posso amaldiçoá-lo? E por causa disso ele foi queimado vivo e preso numa estaca, mas não negou a sua fé. Morreu queimado, preso em uma estaca, mas confessando Cristo como Senhor da sua vida. Que alegria, meus irmãos, é confessar a Cristo agora, e que recompensa ser confessado por Ele no futuro, no mundo glorioso, quando o Senhor Jesus vai dizer para os seus: vinde benditos do meu Pai, para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E Ele vai confessar o seu nome, e você vai receber um nome novo, que ninguém conhece, exceto você, porque você confessou o nome dEle, diante de todos, como seu Senhor e Salvador, e não negou, nem por palavras, nem por obras, e nem por omissão. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos colocar.